primícias lá no Rio Grande do Sul e tinha uma escola adventista na cidade. Sabe o que eles fizeram? A diretora da escola puxou um desfile com a bandeira da escola adventista e entraram as professoras uniformizadas, alguns alunos, e eles entraram dizendo assim: nós estamos felizes pela educação adventista nesta cidade. Nós também já queremos entregar esta escola nas suas mãos e as matrículas do próximo ano. Está vendo? Momento de gratidão e um momento de entrega, que é das matrículas. Okay? Mas às vezes você é um pedreiro, às vezes você é um carpinteiro, você pode ser um objeto assim. Nós estivemos ali agora na igreja da Restinga e o pai do pastor Geisler, conhece o pastor Geisler? Então, o pastor Geisler foi o meu presidente lá no Rio Grande do Sul. E aí o pai do pastor Geisler, hoje ele levou lá uma bolsa de sapatos. Porque ele tem uma sapataria e largou na frente assim, depois nós oramos com ele. Deu para entender? Então, no final da mensagem aqui, eu vou fazer uma renovação de votos de fidelidade com vocês. Você deve ter recebido esse panfleto, ok? Você deve ter recebido uma caneta com 2 Bs, vai e volta, tá? Eu vou usar essas canetas para a tarde. Nós vamos ter mais uma festa das primícias lá em Porto União. Daqui eu vou para lá. E aí nós vamos renovar nossos votos de fidelidade. E você também recebeu um envelope totalmente personalizado, igual a foto do banner. Porque, irmãos, mordomia não se resume a dinheiro, certo? Não se restringe apenas a bens materiais. Mordomia é muito mais do que isso. Deus me deu a oportunidade de escrever a minha dissertação do mestrado na área de mordomia. Eu estava pesquisando um pouco mais e a mordomia é muito ampla, mas muito mesmo. Aqui nós temos esse banner, por exemplo, um resumo, ou apenas uma parte do resumo. Mordomia tem a ver com o tempo. O nosso tempo é do Espírito Santo. Mordomia tem a ver com saúde. O que nós fazemos na nossa saúde? Os judeus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, eles diziam que o nosso corpo era um prédio, era um alicerce grande, porque eles tinham um profundo senso, eles tinham assim um sentimento tremendo, eles reverenciavam no sentido de valorizar o templo do Espírito Santo. Então, o que nós estamos fazendo com a nossa saúde? O que nós colocamos dentro do nosso corpo? Mas mordomia também tem a ver com o tempo. E nessa dissertação, eu escrevi uma parte sobre o tempo. E eu pesquisei de mais ou menos uns 30 teóricos que falam sobre o tempo. E é interessante que a maioria deles, eles têm unanimidade e eles chegam a uma conclusão. Que a questão do tempo é uma questão de administração. Por que uns fazem mais que os outros? Por que uns produzem mais? É porque sabem administrar o tempo da forma correta. Porque todos nós temos o mesmo tempo. É que uns sabem administrar, outros não. Outros se envolvem em coisas que não deveriam. Exemplo, um jogo de futebol, 2 horas na frente de uma televisão. O tempo que vai embora não volta. Eu não assisto mais novela, né? Acho que não existe mais novela. Mas na minha época, lá na igreja, tinha muita novela. A gente ficava vendo a televisão ali e gastava um bom tempo. Acho que hoje não tem mais novela, ninguém assiste. Mas o nosso tempo ele é precioso. Nós temos também a questão do talento, os talentos. Tivemos aqui à frente 3 jovens cantando, dedicando o seu talento para Deus. Mas você que tem a sua profissão, que tal você usar o seu talento para abençoar a vida das pessoas? Até tem um livro que chama assim, Meu Talento, Meu Ministério. Um dos melhores livros que eu já vi na minha vida. Pastor Jair Miranda, e ele também é formado em Educação Física. Primeiro distrito, conhece o pastor Jair Miranda? Ele conta nesse livro, o primeiro distrito que ele assumiu
lá para cima, lá para o Nordeste. E ele chegou no distrito e não sabia nem por onde começar. E ele disse: Deus, o que eu poderia fazer para abençoar esta comunidade? E aí ele lembrou que ele era formado em educação física. Pegou seu carro, deu uma volta ali no bairro e viu uns meninos jogando bola, dizendo palavrões. E ele pensou: eu vou criar uma escolinha de futebol e eu vou colocar as regras. E ele começou a criar projetos sociais. O seu talento, o seu ministério. Pois naquele ano ele batizou mais de 800 pessoas com projetos sociais. A igreja indo para a comunidade. Ok? Então é uma forma de você usar seus dons e talentos. Alguém aí que formado em pedagogia que tal usar o dom para dar uma aula de reforço e depois oferece um estudo bíblico. Eu fui lá em Chapecó, Xanxerê. E aí tinha um irmão que recém tinha se batizado. Ele todo preocupado, veio falar comigo. É porque quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, eu fui lá na escola sabatina e ministério pessoal. Eu estou na mordomia um mês e meio, mais ou menos. E aí ele chegou: pastor, eu me batizei há pouco e não sei o que eu faço na igreja. E conversa vai, conversa vem. Ele disse que tinha um monte de vaga de leite. E disse que aquele leite, às vezes, ele tinha que tirar no sábado, por quê? E ele me explicou toda a teoria lá, que tinha que ser, que senão a uva crescia e você sabe, né? Eu disse: irmão, você fala: o que é esse leite? É que dou. Eu disse assim: e que tal você começar a fazer uma doação de forma intencional? Você vai aqui na tua comunidade onde você mora, faz um cadastro para ver quem quer receber o leite, e depois de um mês distribuindo o leite, você diz: agora nós vamos ter uma classe bíblica, só ganha o leite e quem participar da classe bíblica. Ele está todo empolgado. Eu disse para ele: pode fazer uma semana do queijo, da rapadura, do doce de leite, e o povo vem para a classe bíblica. Eu vi isso lá no Paraná. Um ancião da igreja chegou na Ásia e disse: ó, chega de ficar dando cesta básica para todo mundo, sem intencionalidade. Esse povo está sugando a igreja. Classe bíblica. Toda quarta-feira. Só ganhava cesta básica as mulheres que participavam de pelo menos 2 classes bíblicas no mês com o ancião da igreja. Uma igreja grande, gente. E eu vi aquilo dali e passei a ideia para esse irmão: que tal você pegar esse leite e adaptar? E ele ficou todo faceiro, quer dizer, todos nós temos pelo menos um talento. Então isso é mordomia. Você usa seus dons e talentos para servir o próximo e também para se envolver na pregação do Evangelho. Ok? Mas mordomia também tem a ver com tesouros. Como nós administramos os bens que o Senhor nos confiou. Foi feita uma pesquisa do que as pessoas fariam por 10 milhões de dólares. Um grupo dos entrevistados disse assim: 3%, um percentual pequeno, mas é interessante. 3% dos entrevistados disseram assim: olha, nós estaríamos dispostos a dar os nossos filhos para a adoção por 10 milhões de dólares. Eu pensei, um percentual pequeno, mas como que tem um pai com coragem de dar seus filhos por causa de dinheiro? As pessoas matam, roubam hoje por causa de dinheiro. E o dinheiro, se você não souber administrar, ele coloca uma coleira no teu pescoço e você se torna um servo dele. Então é você quem dita as regras. O dinheiro, ele é servo ou ele é senhor da sua vida? Só tem um ou outro. E infelizmente hoje, o dinheiro tem sido rei, tem sido senhor na vida de muitas pessoas. Quanto nós roubamos o Senhor nos dízimos, nas ofertas, o dinheiro está dando uma de rei na nossa vida. Então a festa das primícias trabalha tudo isso e mais um pouco. Olha a questão do sábado, a questão do nosso tempo. O que nós fazemos nas horas sagradas do sábado? Então a festa das primícias é um momento de gratidão, é um momento em que você chega na presença de Deus e agradece pela vida que Ele te concedeu, pelos talentos que você tem.
pelos bens que Ele confiou em tuas mãos. Mas é um momento também de entrega. Aqui não dá para enxergar muito aqui, por causa da qualidade, mas a essa igrejinha pequenininha, cabe umas 60 pessoas. Essa igreja é no sítio, na cidade de Mamborê. Não sei se alguém já foi lá. Mas ali em Mamborê, eles comemoram todo ano a festa das primícias. Todo ano junto ali 3.000 pessoas. Eles montam uma tenda ao ar livre. E eles servem almoço de graça para as 3.000 pessoas. Quando eu fui lá em 2023, o orador era o pastor Williams Costa Júnior e a cantora Vera Sorante. Eles são bem enjoados assim para convidar os pregadores. O naipe deles é avançado. Aí eu mandei mensagem para o pastor agora, essa semana, pastor de mordomia lá da OP, Associação Oeste, falando: e aí, pastor, quando vai ser a festa das primícias em Mamborê? Não está definido ainda, porque não fechou o pregador ainda. O pessoal é enjoado de paz. Aí ele prega presidente da divisão, outro dia estava para altos do reino. Então, o nível deles é avançado. Então, eu fui lá com um grupo de pastores e nós vimos a dedicação dos irmãos. Que pena que não enxerga, porque uns tratores grandes. Os irmãos dependem tudo do campo praticamente. Então, sábado total. Começa, na verdade, na sexta-noite, com a apresentação das caravanas. Okay? Esse é o irmão Gomes, um advogado. Ele mora a uns 15 quilômetros da igreja do sítio, mas ele frequenta a igreja do sítio. Eles investem mais de 100 mil reais na festa das primícias todo ano. Imagina almoço para todo mundo de graça, 3.000 pessoas só aqui. A estrutura que eles têm que reservar, uma tenda grande ao ar livre. Eu fiz várias viagens, mas essa foi uma das melhores que eu fiz. Se algum dia você puder ir, a tua vida espiritual vai mudar completamente. Então, nós pegamos a festa das primícias de Mamborê e nós adaptamos. Não está passando aí. Dá para colocar o. Está colado de calma brevezinho, né? Tá aí. Então, olha só. Essa festa das primícias aqui em Caxias do Sul. Olha as irmãs da recepção. Eu quero foto. Uniforme. Sexta-feira à noite. Quase 400 pessoas, igreja cheia. Festa das primícias urbana. Essa aqui foi Canoas, Ijuí. Enfim, aqui são as fotos do Rio Grande do Sul. Porque essa aqui, como eu estou um mês e meio, pastor, na mordomia, aqui não deu para mostrar as fotos de Santa Catarina. Então essa aqui é a segunda festa das primícias que eu faço. Então, com a autorização de vocês, eu vou mudar essas fotos e daqui a pouco vocês vão ver daqui à frente. Eu vou tirar algumas fotos e vou colocar vocês ali, pode ser? Vocês autorizam o direito de imagem? Alguns ficaram meio assustados que eu cheguei aqui de manhã, eu fui sentar na escola sabatina e não tirar foto. Mas foi proposital. Eu quero trocar essas fotos depois. E se eu não fizesse isso antes, talvez eu não lembraria depois. Então, vai aparecer o pastor. Aí quando eu estiver em outro lugar, esse é o pastor de máscara, animado. Mineiro, né, pastor? Gosta de pão de queijo, né, pastor? De quê? O que é isso? Eu achava que eu, gaúcho, tinha um dicionário, mas estava avançado. Então, irmãos, olha só. Então, a festa das primícias ela é uma bênção. Então, daqui a pouco vocês vão trazer à frente aquilo que vocês trouxeram. Esse aqui trouxe um sapato, porque não dá para ver muito bem. Mas esse aqui está dizendo assim: olha, eu dedico aquilo que eu faço, que o Senhor abençoe um dos meus pés filhos. Esse aqui trouxe Bíblia, deve ser algum que está dando isso bíblico. Enfim, tem muitas coisas. Então, a festa das primícias, ela se resume o quê? Deixa eu pular alguns slides. Eu já mencionei isso aqui. Então, o que é a festa das primícias? A definição é a qualidade daquilo que vem primeiro. Eu falei isso para vocês há pouco. Primeiros frutos, primeiro filho, primeira alegria, Deus acima de tudo, Deus acima de todos, Deus sempre em primeiro lugar. Então, Deus hoje está nos convidando para colocá-lo em
primeiro lugar em todas as esferas da nossa vida. E aí aqui está o contexto de que por que o povo de Deus exigia as primícias do povo de Israel. Foi porque Deus livrou eles do quê? Do Egito. Através da morte dos primogênitos. E Deus levou eles para uma terra nova, para a nova Canaã. Então todos os dias Deus ele está nos livrando. Todo dia Deus ele nos protege. Se os nossos olhos pudessem ser abertos, nós veríamos diariamente o livramento do Senhor. Então é por isso que devemos ser gratos a Deus eternamente. Jesus é a primícia dos crentes, pois através da sua morte e ressurreição fomos levados à ressurreição espiritual. Jesus é a primícia dos crentes. Jesus foi o primeiro que ressuscitou. O que vocês acham? Porque primícias tem a ver com o primeiro. Jesus foi o primeiro que ressuscitou? Nós temos a ressurreição